Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a geometria. Essa aula é muito importante para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. E para essa aula nós vamos ter como unidade temática a geometria. E os conteúdos relacionados a essa aula serão as retas e ângulos, transformação de unidades, operações com medidas de ângulos, adição, subtração, multiplicação e divisão, ângulos congruentes, ângulos adjacentes, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos também pelo vértice. Muito bem, então vamos lá. Agora, afinal, o que é um ângulo? Ora, ângulo é o nome que se dá à abertura, ok? Formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Então, se elas partem de um mesmo ponto, essa abertura aqui é o que nós chamamos de ângulo, ok? De ângulo. Então, eu tenho essa semirreta aqui, ó, passando por A, e eu tenho essa outra semirreta aqui, ó, passando por C, ó. E essa abertura entre elas é que vai me dar o ângulo. Beleza? Muito bem. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto onde elas partem é o vértice do ângulo, aliás, vértice do ângulo, ok? Então, vamos lá. Continuando. Qual a definição de ângulo? Duas semirretas de mesma origem, contidas em um mesmo plano, dividem-no em duas regiões chamadas de ângulos. Vamos tomar como referência a região interna, ok? Mas também nós temos aí o ângulo pela região externa também. Vamos lá, continuando. Como o ângulo é medido? A unidade de medida utilizada para ângulos é o grau, que simbolizaremos como esse símbolozinho aqui. Algo importante que você tem que lembrar, ó, que o grau, ele também tem seus submúltiplos. E quais são eles? O minuto e o segundo. Um grau corresponde a 60 minutos, ok? Um grau é igual a 60 minutos. E um minuto? Um minuto corresponde a 60 segundos. Um grau são 60 minutos, um minuto são 60 segundos. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Em geral, o instrumento utilizado para realizar medidas de ângulos é o transferidor, que podem ser de dois tipos. Olha só, nós temos esse transferidor aqui. Esse transferidor, ele é em formato de círculo. Perceba que ele é dividido em 360 partes, ok? 360 partes. Vamos lá. Um outro que nós temos é esse aqui também, ó, em formato de semicírculo, dividido em 180 partes, ok? Então, nesse caso, nós podemos medir 180 graus. Esse aqui é completo, podemos medir 360 graus. Agora, é importante também dizer a você o seguinte, ó, que aqui em nosso canal, nós temos aqui também um tutorial que vai te ajudar a fazer o seu transferidor caseiro, ok? É um transferidor caseiro aí que você pode fazer. Fez muito sucesso aí o ano passado e eu quero que esse ano também faça muito sucesso aí com todo mundo que precisa de um transferidor em casa. É muito simples, é muito fácil de fazer. Clica no card que está aparecendo aqui acima, ó. Você vai ser direcionado a esse tutorial que vai te ensinar a fazer esse transferidor de forma rápida, simples e prática, tá bom? Então vamos lá. Continuando, olha só. Vamos agora falar sobre as operações com as medidas de ângulos. Quais operações eu posso fazer? Vamos para a primeira operação, que é a de adição e subtração. E para efetuar corretamente a soma ou subtração, devemos adicionar ou subtrair os números que ocupam casa de mesmas unidades. Ou seja, graus com graus, minutos com minutos, segundos com segundos. Depois disso, se necessário,
realize as mudanças de unidades. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer. O primeiro exemplo que nós vamos resolver é uma soma, ok? Onde nós temos 8 graus, 15 minutos com 17 segundos, mais 9 graus, 25 minutos com 40 segundos. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, começo a resolver da menor unidade, ok? Nesse caso aqui nós vamos trabalhar com os segundos primeiro, depois com os minutos e por fim com os graus. Então vamos lá. 40 segundos, aliás, 17 segundos mais 40 segundos vai dar 57 segundos. 15 segundos mais 25 segundos vai dar 40, aliás, 15 minutos com 25 minutos vai dar 40 minutos. 8 graus mais 9 graus vai dar justamente 17 graus. Ou seja, resposta final, 17 graus, 40 minutos com 57 segundos. Ok? Tranquilo? Então vamos para mais uma. Agora um exemplo de subtração. Perceba que eu tenho aqui, ó, 6 graus, 30 minutos com 12 segundos. Menos o que mesmo? Menos 4 graus, 12 minutos com 14 segundos. E como que nós vamos fazer para resolver isso aqui, professor? Primeiramente, subtrair segundos com segundos. Perceba que nós temos 12 segundos menos 14 segundos. 12 segundos menos 14 segundos não dá para subtrair porque 12 segundos é menor que 14 segundos, não é isso? Então, o que a gente pode fazer nesse caso aí? Olha, o que a gente sempre faz. Aqui eu tenho 30 minutos. Vou pegar um minuto emprestado. Se eu pego um minuto emprestado, então vai ficar aqui 29 minutos. Com um detalhe, esse 1 minuto vem para cá, aqui é segundos. 1 minuto são 60 segundos. Já tem 12 aqui. Então, 60 mais 12, 72 segundos. 72 segundos menos 14 segundos vai dar justamente 58 segundos. Então, aqui nós teremos 58 segundos, ok? 58 segundos. Beleza. 29 minutos menos 12 minutos vai dar 17 minutos. 6 graus menos 4 graus. Isso, exatamente, 2 graus. Então, resultado final, 2 graus, 17 minutos com 58 segundos. Ok? Tranquilo? Então, vamos continuar avançando e falar agora sobre a multiplicação. Para multiplicar um número natural pela medida de um ângulo, devemos multiplicar esse número pelos segundos, pelos minutos e pelos graus dessa medida. Depois, se necessário, caso necessário, devemos realizar as transformações de unidades. Então, vamos lá. Quais exemplos que nós temos? Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. 4 graus, 19 minutos com 17 segundos. E eu vou multiplicar esses valores vezes 3. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação vezes 3, teremos 3 vezes 17 segundos. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 51 segundos. Ok. Agora, 3 vezes 19 segundos. 3 vezes 19 minutos. Tem só um risquinho aqui. 3 vezes 9, 27. Vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 57 o quê? Minutos. Ok. E agora, 3 vezes 4, 12. 12 graus. Então, perceba que são 12 graus, 57 minutos com 11 segundos. 11 segundos. Muito bem, tranquilo. Então, muito fácil a gente trabalhar com as multiplicações, ok? Não tem segredo nenhum. Multiplicação, você vai pegar o número e vai multiplicar por todos os valores lá, tá bom? Então, por todos os valores lá que nós temos.
Se eu tenho grau, você vai multiplicar pelo grau. Se tem grau, minutos, vai multiplicar por grau e minuto. Se você tem grau, minuto, segundo, vai multiplicar pelo grau, pelo minuto e também pelo segundo. Beleza. E no caso da divisão, professor, como é que seria a divisão? Olha só, a divisão para dividir a medida de um ângulo por um número natural, devemos dividir inicialmente os graus, depois os minutos e por fim os segundos da medida por esse número. Quando necessário, devemos fazer as transformações de unidades. Então vamos lá. Olha só o exemplo que nós vamos utilizar aqui, ó. Vai ser esse daqui, ó. 46 graus, 16 minutos, 20 segundos, dividido por 4. Ok? Processo normal nosso é, que número que eu multiplico por 4 para dar próximo igual a 46 graus? Ora, o número que eu vou multiplicar para chegar a próximo 46 graus tem que ser justamente o 11, não é isso? 11 vezes 4, 44. Ok? Então, teremos aqui, ó, 44 o quê? Graus. Então, 11 graus vezes 4, 44 graus. Vamos subtrair nesse caso. 6 menos 4 vai dar 2. 4 menos 4 vai dar 0. Então, perceba que achamos como resultado final aqui 2 graus, ok? 2 graus. Então, vamos lá. Se nós temos 2 graus aqui, e agora nós vamos trabalhar com minutos, então eu tenho que pegar esses 2 graus aqui e tenho que transformá-los em minutos. Eu sei que 1 grau são 60 minutos. 2 graus são quanto? 120, ok? 120 minutos. 120 minutos mais 16 minutos, 136 minutos, ok? Então, 136 minutos. Então, aqui agora, ó, passa a ter 136 minutos. E aí eu vou dividir essa quantidade por 4, ok? 136 dividido por 4. Então, vamos lá. Eu vou escrever esse mesmo número aqui abaixo, ó. 136 minutos. Beleza, então vamos lá. E agora, professor, como que eu faço para achar a divisão aqui? Ora, agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, então, e vai pensar que número multiplicado por 4 dá próximo igual a, no caso aqui, 13. Tem que ser 3, não é isso? 3 vezes 4 é 12, ok? 13 menos 12, sobra 1. Desce o 6, 16. 16 agora por 4 vai dar 4, ok? 4 o quê? 4 minutos. 4 vezes 4, 16. Subtraindo aqui vai dar 0. Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, zerou. Já achamos por enquanto 11 graus, 34 minutos, ok? Na divisão. Só que perceba que ainda tem aqui 20 segundos. Então, vamos descer esses 20 segundos, que nós vamos agora resolver, nós vamos dividir ele que nós vamos dividir. Então, que número que eu multiplico por 4 para dar próximo igual a 20? Tem que ser 5, não é isso? 5 o quê? Segundos. 5 vezes 4, 20. 20 o quê? Segundos. Subtraindo aqui deu 0. Ok? Então, aí achamos, na divisão de 46 graus, 16 minutos com 4 segundos, aliás, com 20 segundos, 16 graus, aliás, 46 graus, 16 minutos com 20 segundos, quando nós dividimos por 4, achamos como resultado final 11 graus, 34 minutos com 5 segundos, ok? Já deixou o seu like? Então deixa o seu like para poder nos ajudar e fortalecer o nosso canal, perfeito? E vamos continuar. Olha só, vamos agora falar um pouco sobre os ângulos consecutivos e também sobre os ângulos adjacentes. Observe a seguinte imagem. Olha só, então eu tenho aqui, ó, este ângulo aqui, ó, que é o ângulo AOB. Tenho também o ângulo AOC e tenho também o ângulo BOC. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar sobre os ângulos consecutivos.
dois ângulos que possuem um lado comum e o vértice em comum, ok? Tem que possuir dois lados em comum, aliás, um lado em comum e o vértice também em comum. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos para poder facilitar. O primeiro exemplo é esse aqui, ó, o ângulo AOB, aqui, ó, esse ângulo aqui, o ângulo AOB, ele é consecutivo com o ângulo AOC. Então, AOC, ok? Eles são consecutivos, professor? Sim. Esse ângulo maior, que nós riscamos primeiro, com esse ângulo AOB, ok? Que é o ângulo menor, AOB, ele é consecutivo com AOC. Por que eles são consecutivos? Porque eles possuem esse lado aqui, ó, esse lado aqui em comum, tá certo? Possuem esse lado em comum. E eles têm também esse vértice aqui, ó, esse vértice aqui em comum. Então, por isso que eles são consecutivos. Tem só esses? Não, tem mais, não é isso? Então, vamos analisar qual o outro aí? Vamos ver. O outro ângulo que nós temos consecutivo aqui agora, que a gente pode olhar, é o AOC, ok? O AOC, ele é consecutivo com quem? Com BOC, ok? Lembrando que esse lado aqui é que está sendo comum aos dois, ó. E esse o vértice comum entre eles também. Então, se tem um lado comum e se tem um vértice comum, ok? Então, nesse caso, eles são o quê? Consecutivos. Muito bem. Tem mais algum exemplo? Tem mais um exemplo para nós. Vamos lá? Qual o exemplo que seria agora? O ângulo AOB com o ângulo BO e C. Então, qual o lado que é comum entre eles? Esse lado aqui, ó, que está sendo comum. E qual o vértice que é comum? Esse aqui, ó. Esse vértice aqui é comum entre eles, ok? Então, nesse caso aí, conseguimos achar os ângulos que são consecutivos. E colocamos aí, inclusive, os exemplos. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos da região interna comuns. Exemplo para nós, então, o ângulo AOB, ok? Com o ângulo BOC. Então, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui com esse outro ângulo aqui. Perceba que tanto esse quanto esse não possuem pontos de região interna comuns. O que eles têm em comum aqui? Apenas o lado comum, ok? Mas eles não têm, ó, nenhuma parte da região interna comum entre eles. Por isso que eles são ângulos o quê? Adjacentes. O que quer dizer a palavra adjacente? A palavra adjacente quer dizer que está ao lado, ok? Quer dizer que está ao lado. Muito bem, então vamos avançar, continuar aqui nos nossos estudos. E agora vamos falar sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. O que é um ângulo complementar? Ângulo complementar é quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus, ok? Então, eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. O ângulo AOC é um ângulo de 90 graus. Então, você pode perceber aí que se eu pegar o ângulo AOB e somar com o ângulo BOC, obviamente, teremos o quê? 90 graus, ok? Então, se a soma de dois ângulos der 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Agora, se a soma for igual a 180 graus, a soma esses ângulos são chamados de ângulos suplementares. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do ângulo DOF, ok? É um ângulo de 180 graus, dividido em duas partes. No ângulo DOE, adicionado com o ângulo EOF. Obviamente, vai dar 180 graus, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos que os ângulos são suplementares. O ângulo DOE com o ângulo EOF são suplementares, porque a soma deles vai dar 180 graus. Então, só recapitulando para você compreender, quando eu pego dois ângulos ou mais ângulos, cuja soma, se eu tenho ângulos, cuja soma vai dar 90 graus,
Esses ângulos são o quê? Complementares, ok? Ângulos, dois ângulos, cuja soma dá 90 graus, então são ângulos complementares. Ângulos cuja soma vai dar 180 graus, então são chamados de ângulos suplementares, ok? Então, ângulos cuja soma 90 graus, complementares. Ângulos cuja soma dá 180 graus, suplementares. Muito bem. Então, vamos continuar aqui avançando e agora falar sobre os ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como OPV. Se os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados de outro ângulo, dizemos que eles são opostos pelo vértice, OPV. Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aí no nosso exemplo, ó. Então, o que a gente consegue perceber aí? Que os ângulos AOB e o ângulo COD são ângulos OPV, ou seja, opostos pelo vértice. Muito bem. Agora, se eu pegar o ângulo AOC, esse ângulo aqui, ó, AOC, se eu pegar com o ângulo BOD, então perceba que eles também são o quê? Opostos pelo vértice. Muito bem. Fechou. Show de bola. Agora, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Considere duas retas RS. Então, nós temos aqui, ó, reta R, temos também a reta S. Essas retas são cortadas por uma reta T, que é a reta transversal. Quando essa reta T, ela intercepta essas duas retas aqui, perceba que há regiões. E essas regiões, essas aberturas formadas, são justamente os ângulos. Então, aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e também o ângulo H. Observe as posições e as classificações correspondentes. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui os chamados ângulos correspondentes. Quais são os ângulos que se correspondem aí? O ângulo A, ele corresponde com o ângulo E, ok? Eles estão praticamente aqui, ó, nas mesmas posições, só que em retas diferentes. Então, nesse caso aqui, eles são congruentes, ok? Ângulos correspondentes que são congruentes. Quem mais? O ângulo B com o ângulo F também são congruentes, pois são correspondentes. Quem mais agora? O ângulo C com quem? Com o ângulo G. E o ângulo D com o ângulo H. Ok? Então, eles são correspondentes. Agora, temos também os chamados ângulos alternos internos, que também são congruentes. Quem é alterno interno? Perceba que o C, ele está alterno com o F aqui, ó. Então, ele é alterno interno, ok? Quem mais é alterno interno? O ângulo D com o ângulo E. Também são ângulos alternos internos. Se eles são alternos internos, eles também possuem o mesmo valor. São congruentes. Vamos avançar. Ângulos alternos externos também são congruentes. Quem são os ângulos que são alternos externos aqui? Nesse caso aqui, os ângulos que são alternos externos é o ângulo A, que é alterno externo com quem? Com o ângulo H. E o ângulo B, que é alterno externo com o ângulo G. Ok? Tranquilo? Perfeito, muito bem. Então, vamos agora falar sobre os ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais internos também são suplementares, ok? Os ângulos colaterais internos são suplementares. O que são ângulos suplementares mesmo? São ângulos cuja soma vai dar 180 graus. Então, se eu pegar a medida do ângulo C em graus e somar com a medida do ângulo E, vai dar 180 graus. Da mesma forma, se eu pegar a medida do ângulo D e somar com a medida do ângulo F, também vai dar 180 graus. Bacana? E para fechar, vamos falar agora sobre os ângulos colaterais externos.
Os ângulos colaterais externos também são suplementares. Que ângulos seriam esses, ó? Colaterais externos. O A com o G e quem mais? E o B com o ângulo H. Ok? Tranquilo? Show de bola! É isso aí. Então, finalizamos aqui, ó, mais uma aula. Finalizamos mais uma aula aqui. Agradecendo demais por você ter assistido a nossa aula aqui até o final, ok? Peço a você que deixe o seu like. Se você não deixou o seu like, se inscreva também nesse canal. E outra coisa, quero te convidar toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, o nosso quiz. Quiz do PET. Estamos aqui ao vivo, às 3 horas da tarde. Se divertir com as perguntas e respostas que estarão na tela, também revisando o conteúdo programático aí que você está estudando praticamente aí diariamente. Beleza? Tranquilo? Vou ficando por aqui. Vou deixar as minhas redes sociais caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade onde estaremos juntos. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!